gente. Então, olha, tá gravando. Aqui o pessoal que está ajudando aqui não está respondendo. Uh, Hola, ¿cómo es el nombre de él? Hola. Humberto. Humberto. Hola. Oye, Hola, ¿cómo Humberto. estás? Que si nos puedes ayudar, por favor, que no sabemos cómo compartir pantalla. Ay, perdona, ahí voy. Humberto, en verdad es solamente que se puede hacer lo mismo que ha hecho para mí, de poner como Roldán, Gisele, Carolina como hosts también para que puedan compartir la pantalla. Ya, les voy a pedir si ya lo pueden ver al compartir en pantalla en cada uno. Les estoy ahora haciendo la ahora, posibilidad que lo hagan. Okay. Ahora yo puedo, sí. Todo el mundo puede. Todo mundo. ¿Está conseguindo? Sim, eu estou conseguindo. Aqui, foi. Eu também. Ai, que se eu botei share. Perfecto. Ya, Humberto, muchas gracias. A ustedes, Ya, disculpen. y podemos como que empezar el record también, o solamente usted puede hacer eso. Yo ya lo he puesto al record. Ok. Já empezou. Ya. Esta parte la borramos por si acaso, no va porque no sé si les comentaron que iba al YouTube. Ya, Les comentaron. borramos Sí, toda esta verdad. parte para que salga todo bonito. Ok. Ok. Muchísimas gracias, Humberto. Entonces ya podemos empezar, ¿sí? Vale. Sí, gracias. Mas tem alguém assistindo a gente? Não, até agora não. Não dá para ver. Mas eu acho que... Mas será que não dá para ver? E tem alguém? Não, se tivesse, a gente veria no participante. Mas como vai gravar, olha Vou aproveitar aí, que estamos especial. na informalidade. Não pode mais entrar, é a última vez. O que é? E de bicicleta no Yuri, pode ir. Não, ficou uma reunião do projeto. Não, mas vamos tentar fazer como manda o Figurino. Porque vai ficar gravado. Então, e a gente pode falar em português, né? Como já foi dito aqui antes. Então, assim, só para recombinar a dinâmica, eu vou moderar o painel, eu vou contar tempo. Eu vou avisar para vocês todos, quando estiver faltando, quando der 10 minutos de apresentação, tá? E depois, quando estiver faltando 2 minutos, eu aviso de novo para concluir. Eu vou avisar no chat, tá bom? Para não, enfim, para não entrar no meio da gravação eu falando aqui, tá acabando o tempo. Então, eu vou avisar no chat. A dinâmica seguinte, eu vou rapidamente, no início, apresentar o projeto, vou fazer isso bem rápido. Quando eu fizer isso, eu vou apenas mostrar uma tela, né, que vai dizer a localização da área de atuação do projeto, né? Eu quero fazer isso em, no máximo, entre 5 e 7 minutos. Rafaela, eu ia te pedir, se você pudesse me avisar quando desse 5 minutos, depois que eu começasse a fazer isso, para você me avisar no chat, por gentileza. 5 minutos. Isso, beleza. Quando tiver 5 minutos de eu fazendo isso, você me avisa, tá? Quando eu começar. E te agradeço. Aí, depois que eu fizer isso, a gente começa com os papers, né? Os trabalhos, artigos em desenvolvimento. Aí a gente tem 4, né? Imagino que Roldan vai apresentar um, Carolina outro, é isso, Roldan? Como é? Você vai apresentar o mais de legislação, Carolina apresenta o do ouro, é isso, não é? Isso. Tá, vocês têm algum ordenamento que vocês preferem? Porque eu perguntei isso no e-mail, não respondeu, mas só para a gente saber agora, para poder combinar aqui. Eu achei que a gente ia seguir o que está no... Pode ser também, não tem problema. Agenda, né? Então... Pode ser também, tudo bem. Então, a gente começa com os protocolos, né? Como está na agenda, é assim, protocolos.
depois é infraestrutura, depois o de legislação, não é isso, se eu não me engano, e depois é o do ouro, tá? E aí 15 minutos para cada um, beleza? E eu vou dando aqueles avisos como eu disse antes, tá? Então, eu vou só compartilhar aqui para poder começar. Só um minuto. Mas, Marcela, eu acho que é Oi. difícil ver o chat durante a apresentação. Eu, pelo menos, acho que só vou ver o PowerPoint. Você Se prefere você que te avise, então? Isso, eu acho que para todo mundo vai ser melhor você entrar, pelo menos quando sejam faltando 3 minutos, alguma coisa assim, para avisar. Tá bom, eu posso avisar, sem problemas. Eu costumo ver o chat, então, assim, para mim, Rafa, se puder botar no chat, eu prefiro, tá? Mas eu aviso vocês, tranquilo. Então, eu aviso quando tiver 10, depois eu aviso quando tiver faltando 2, tá bom? Então, eu vou compartilhar aqui a tela só para mostrar aquela tela que eu tinha falado para vocês que eu ia mostrar. Vocês me dizem se vocês estiverem vendo. Marcela, acho que tem uma pessoa querendo entrar. Já admiti, já. Vocês estão vendo? Sim. Então, Sim. né? Então tá. Então, bom dia a todos todos que estão nos assistindo. Nós vamos apresentar em português aqui o painel, mas se porventura tiver alguém nos assistindo simultaneamente aqui que não compreenda algo que foi dito, por favor, sinalize no chat. Se precisar que a gente fale um pouco mais devagar também, por favor, nos sinalize. Meu nome é Marcela Vecchione, eu sou pesquisadora de pós-doutorado no Instituto de Políticas de Desenvolvimento da Universidade de Antuérpia e também sou professora pesquisadora no Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará, no Brasil. Hoje a gente vai estar apresentando trabalhos que estão em desenvolvimento no corpo de um projeto chamado Environmental Policies Across Commodity Chains, e que observa essas políticas ambientais, né, fazendo uma análise multinível de governança para pensar mitigação, adaptação às mudanças climáticas e biodiversidade em 3 países diferentes, em 3 regiões, né, de 3 países diferentes, na Colômbia, no Brasil e na Indonésia, né? Como vocês podem ver aí na tela de vocês, né? Esse é um pouco, visualmente, né, o escopo do projeto em que todos nós, né, que estamos aqui hoje, estamos inseridos, né? Então, na região, na Colômbia, né, o projeto está focado na região do Putumayo, e na região do Putumayo o projeto está olhando para dinâmicas relacionadas à cadeia da extração de ouro, né, extração, comercialização, beneficiamento, né, olhando para a cadeia de valor do ouro, e também para a pecuária, né? E aí vocês podem ver também alguns elementos, né, algumas palavras e expressões-chave que já aparecem no desenvolvimento do projeto, né, na pesquisa, que vão aparecendo como importantes para explicar essa dinâmica na Colômbia, mas também na Colômbia em relação à União Europeia, pois essa análise multinível
de governança, né? Essa análise de governança multinível, ela está sendo olhada em relação a cadeias globais de valor específicas nesses 3 países, em relação à União Europeia, né? Bom, então, como eu acabei de falar, na Colômbia, nessa região do Putumayo, essas 2 cadeias, né? Vocês podem ver aqui, né? Está marcado no mapa, né? Está marcado o país como um todo. Aqui no Brasil, né? Essa área que está marcada aqui, que é a bacia do Rio Tapajós, né? Mas também pega alguma dimensão de áreas interfluviais, né? Com essa bacia. A bacia do Rio Tapajós é uma das bacias mais importantes no Brasil. Ela, especialmente porque ela é uma bacia de transição, né, que conecta as águas do Cerrado, né, que são contribuintes para as águas da bacia amazônica, né, como um todo. Então, ela está localizada nessa transição, digamos assim, da baixa bacia amazônica com o Cerrado, né? E pega também uma área importante do ponto de vista político e infraestrutural na análise, né, conectada a essa bacia, que é a estrada que conecta a cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, à cidade de Santarém, no Pará, que é a BR-163, que é uma rodovia federal, né, uma das primeiras rodovias abertas na Amazônia depois da Transamazônica, né, uma rodovia de corte longitudinal. E aqui também vocês podem ver alguns elementos, né, que aparecem como importantes para a gente construir essa narrativa, no caso, para o Brasil, né, as cadeias de globais de valor estudadas, né, está sendo o complexo soja-pecuária, né, a gente também isso já como um achado, né, da nossa pesquisa, entendendo que esse complexo ele não pode ser entendido e estudado separadamente, né? Ou seja, não pode ser entendida a cadeia da soja e a cadeia da pecuária de maneira desatachada, são 2 cadeias que funcionam muito em conjunto na dinâmica de ocupação de terras, na dinâmica do plantio, na própria dinâmica da restauração de solo. Então, tem toda uma série de conexões aí que impedem, né, e que empobreceriam a análise se a gente fizesse isso de uma maneira desatachada. E também há o trabalho com relação à cadeia do ouro, né, da extração, comercialização, beneficiamento, né, todo o esquema de maquinário relacionado, né, e inclusive um dos trabalhos que vão ser aqui apresentados hoje se relacionam a isso. E, por fim, o outro país que está nessa nossa análise é a Indonésia, né? Então, vocês podem perceber que são todos países com áreas tropicais, né? O que tem uma grande influência para analisar quaisquer que sejam políticas ambientais no que toca ao clima e à biodiversidade nos seus aspectos de mitigação e adaptação, né? Na Indonésia, as cadeias analisadas são do estanho e do óleo de palma, né? E as regiões, né, que estão em estudo, né, são as ilhas de Banca e Belitung, né, mais especificamente aí vai estar sendo analisado a extração, né, e a cadeia do estanho, né, e Riau e Oeste Kalimantan, onde vai estar sendo observada a cadeia do óleo de palma, né? Então, é um pouco essa, assim, a visualização do como esse projeto se territorializa, né? E qual é a proposta de análise, ou seja, as cadeias estão no centro da análise, né? Se a gente for pensar a comunidade de análise, mas o processo de territorialização dessas cadeias, seja por suas estruturas regulatórias, seja por suas estruturas produtivas, seja pelas transformações socioespaciais nas quais implicam, também não, né? Principalmente é o processo no qual a gente se debruça para entender essa relação com a União Europeia.
Então, com isso, eu vou parar aqui de compartilhar a tela, e a gente vai começar com o primeiro painel hoje, né? O primeiro paper desse painel, que quem vai apresentar é a Gisele Alarcon, que está aqui com a gente, vai falar sobre a dinâmica de elaboração, né, dos protocolos autônomos e comunitários de consulta e o papel que eles têm na proteção da sociobiodiversidade, na promoção da defesa territorial. Gisele, contigo, você tem 15 minutos e eu vou te dando os avisos. Ok, obrigada. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar aqui a tela. Vocês conseguem enxergar bem? Sim, Gisele, está dando para ver. Está dando para ver? Tá. Bom, então vou começar. Eu consigo enxergar no chat, se vocês puderem só me avisar 5 minutos antes, me avisando, Rafa ou Marcela, acho que pode ajudar. Bom, então o título do nosso trabalho é o Tecido Social e Cosmopolítico da Biodiversidade em Risco, possibilidades de gestão do mundo na Amazônia globalmente encadeada. Um pouco da contextualização dessa nossa pesquisa, né? Então, se a gente olhar do ponto de vista da Pan-Amazônia, a Pan-Amazônia tem 3.000 terras indígenas hoje homologadas, né, oficialmente criadas pelos estados, e que hoje protegem cerca de 45% dos ecossistemas, principalmente florestais, de toda a Amazônia. Se a gente olhar ainda no escopo da Pan-Amazônia, a gente tem mais de 350 povos indígenas. E, de acordo com o último censo de 2016, a população alcançava em 2016 34 milhões de habitantes. No âmbito do Brasil, a Amazônia Legal Brasileira ocupa 5.000 quilômetros quadrados de extensão e ocupa 60% do território nacional. E uma característica muito forte é essa diversidade cultural e biológica que se encontram entrelaçadas, né, quando a gente fala na Amazônia, nessas paisagens que são paisagens domesticadas ou paisagens antropogênicas, cujas principais evidências são a diversidade, mas também a distribuição e a densidade de espécies, e também achados arqueológicos que indicam a presença de tecnologias agrárias antigas, que datam entre 1.000 a 14.000 anos antes do presente. E essas tecnologias agrárias são principalmente terras pretas, montes, montículos e terraços, né, que indicam justamente a presença da domesticação dessa floresta no contexto histórico. E justamente essas relações históricas entre essas populações humanas que ocupavam a Amazônia, que ocupam a Amazônia, e os recursos florestais, elas refletem justamente na sociobiodiversidade, que a gente entende como a codependência que existe entre a diversidade biológica, do ponto de vista, olhando de recursos genéticos, de diversidade de espécies, mas e as práticas de uso e de manejo que esses povos amazônicos têm, né, com esses recursos ao longo do tempo. Vou passar aqui. Mas, além disso, toda essa sociobiodiversidade vem sofrendo enormes pressões, né, socioeconômicas, muito relacionadas às políticas desenvolvimentistas excludentes, né? E a mudança crescente do uso e cobertura da terra, principalmente via desmatamento e degradação florestal, e que vem gerando graves violações de direitos desses povos e a perda da sociobiodiversidade associada. E se a gente olha até a década de 80, o Brasil e grande parte dos países da América Latina, a relação com os povos indígenas estava muito baseada no paradigma do indigenismo integracionista, que seria trazer para dentro da sociedade, né, branca os índios, né, entrarem em nossa cultura, já que eles não eram vistos como povos autônomos, com a capacidade de ser autônomos, de se autogovernarem. Mas a gente tem a Constituição de 88 no Brasil, que reconhece o direito desses povos, né? E a sua autodeterminação e também as suas terras. E no ano seguinte, 89, a gente tem a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que não só reconhece o direito dos povos aos seus territórios, mas também a autodeterminação, a autogovernança, a autorreconhecimento e a participação em qualquer plano, projeto,
que possa afetar os seus territórios e os seus meios e modos de vida. E vai além disso, define também a Convenção obrigações aos Estados, no que se refere à garantia de direitos aos seus territórios desses povos. E aí ele cria também a consulta e o consentimento prévio, livre e informado, que a gente chama aqui de protocolos autônomos, né, ou protocolos de consulta livre, prévia e informada, e que consistem, então, num documento que os povos devem elaborar e devem ser reconhecidos pelo Estado. E a garantia de que qualquer atividade, plano, projeto que possa afetar seus territórios passe pelo processo de consulta livre, prévia e informada desses povos, e que eles têm, inclusive, o direito a veto no caso desses empreendimentos, no caso que esses empreendimentos possam conferir algum tipo de impacto sobre seus territórios e meios e modos de vida. Mas só 2 décadas depois disso, após a promulgação da Constituição e da Convenção, é que começaram a florescer, então, os primeiros protocolos no Brasil. E aí, dentro desse contexto, a gente tem 2 hipóteses principais dentro do trabalho. A primeira delas é que os protocolos e a consulta em si, elas não são um fim, mas elas são um instrumento político, elas vêm sendo adotadas como instrumento político por esses povos. E aí a gente está falando em povos indígenas, mas também em comunidades tradicionais, né, que envolve ribeirinhos, populações agroextrativistas, quilombolas, entre outros. E a nossa segunda hipótese é que os protocolos são instrumentos que asseguram a reprodução social desses povos, então gerando um movimento de resistência para encadear esses espaços, né, visando a conservação e a manutenção da sociobiodiversidade em seus territórios. Então, o objetivo do nosso trabalho é discutir esses protocolos como um processo de co-construção do conhecimento ecológico tradicional dessas populações e como uma forma de auto-organização e autoproteção dos povos indígenas e comunidades tradicionais contra a fragmentação dos seus territórios. E aí, como o projeto se dá no escopo do EPIC, apresentado previamente pela Marcela, a gente tem como área de estudo a Bacia do Tapajós, que é uma bacia que tem justamente uma grande diversidade de povos indígenas e de comunidades tradicionais, cujas essas áreas, esses territórios estão sendo extremamente pressionados hoje por um projeto de exclusão realizado pelas indústrias, principalmente de soja, pecuária e mineração, e projetos de infraestrutura correlacionados que visam escoar justamente essas commodities para os países do norte global, né, e principalmente China, os países da União Europeia e Estados Unidos. Então, um pouquinho da Bacia do Tapajós, ela tem cerca de 500 mil quilômetros quadrados, a gente tem aqui os seus limites na área em preto mais escuro e os limites municipais internamente. Em laranja, a gente consegue ver as terras indígenas, que representam cerca de 6 milhões de hectares. Em verde, as unidades de conservação, entre áreas de uso sustentável e áreas de proteção integral, que totalizam 16 milhões de hectares, e essas áreas em amarelo mais claro, que inclusive se sobrepõem, elas estão um pouco menores aqui nessa região mais amontante da bacia, mas mais ao sul, né, no estado do Mato Grosso, mas que também se sobrepõem algumas áreas de unidades de conservação. Mas a gente tem 2 milhões de hectares em áreas de assentamentos de reforma agrária com agricultura familiar e com populações extrativistas nessa bacia, o que demonstra, então, essa riqueza, né, cultural da nossa área de estudo, da Bacia do Tapajós. O nosso percurso metodológico, basicamente, contou com uma parte de dados secundários na revisão de literatura, mas a gente teve também um trabalho de campo, e nesse trabalho de campo a gente realizou algumas visitas em comunidades de agricultores familiares, na região principalmente do Baixo Tapajós. A gente também realizou algumas reuniões com representantes da Federação das Organizações Quilombolas de Santarém, do Sindicato de Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais também de Santarém e a Associação de Agricultoras Familiares de Belterra, né, Amabela. E, ao mesmo tempo, nós também participamos da co-construção de uma oficina para a discussão do uso tradicional de plantas com fins medicinais, né, com uma comunidade indígena do Açaizal, que é justamente uma comunidade Munduruku-Taquara, que não tem a sua área homologada oficialmente. E aí, se a gente começa a olhar para os nossos resultados até então, a gente tem uma grande diversidade de marcos do ponto de vista de publicação de convenções internacionais
mas também de legislações nacionais, né, aí brasileiras, que vão na direção da autodeterminação desses povos no Brasil, mas que, mais frequentemente, vem representando também uma ameaça justamente a esse processo de criação de instrumentos que garantam a autodeterminação, mas que essas medidas mais recentes vêm justamente invalidar ou destruir um pouco daquilo que já foi construído até então. Então, se a gente olhar, em 88 a gente tem a Constituição brasileira que reconhece os direitos de povos indígenas e comunidades quilombolas e seus direitos às suas terras. Convenção 9, falamos da Convenção 69, que reconhece o direito à autodeterminação e também a consulta e consentimento prévio, livre e informado. 10 anos depois, a gente tem o decreto 2519, em 1998, que promulga a Convenção da Diversidade Biológica, e aí ela já trata, ou ela encoraja, né, a repartição equitativa dos benefícios oriundos do conhecimento tradicional relacionado ao acesso aos recursos genéticos. Em 2003, a gente tem a regulamentação do artigo 68, que trata das terras, né, e aí define o processo de demarcação e titulação das terras quilombolas, então, como um direito adquirido. E no ano seguinte, a gente tem, então, finalmente, o decreto que promulga a Convenção 69 no Brasil, então, algum tempo depois, e aí estabelece obrigações, né, ao Estado. Na verdade, existe o reconhecimento da Convenção na sua íntegra, a partir desse decreto. Em 2007, a gente tem a declaração da ONU, que determina, né, que os governos devem realizar a consulta como um procedimento para quaisquer empreendimentos, planos e projetos que possam afetar esses povos e comunidades tradicionais. E no mesmo ano, a gente tem a promulgação no Brasil do decreto 6.040, que define a política nacional de desenvolvimento sustentável dos povos e comunidades tradicionais. Em 2014, quase 2 décadas depois, a gente tem a publicação dos primeiros protocolos do povo Ajapi e do Munduruku, o Ajapi no Amapá e os Munduruku no Pará. Então, fizeram seus primeiros protocolos. No ano seguinte, a gente tem a Lei da Biodiversidade, também conhecida por muitos como a Lei da Biopirataria, mas nela ela já define o conceito de protocolos, que eles chamam no momento de protocolos comunitários, que são um direito também conquistado por esses povos, a definir como eles realizam suas práticas de manejo e uso dos recursos genéticos, e também a lei, a despeito de ter vários aspectos criticados, ela também define a realização da consulta, né, de consentimento livre, prévio informada relacionada ao acesso e à repartição de benefícios do uso do conhecimento tradicional, né, relacionado aos recursos genéticos. E aí a gente tem depois a declaração da Organização dos Estados Americanos, também relacionados ao direito de autodeterminação e à consulta. No âmbito internacional, a gente tem também, em 2017, as diretrizes voluntárias de governança e responsabilidade sobre a terra, recursos pesqueiros e recursos florestais, justamente com o objetivo de promover a segurança do direito à posse da terra por esses povos, com o objetivo de reduzir pobreza e fome, né, e garantir o acesso equitativo à terra. Mas aí a gente tem, nesse meio tempo, a gente tem a publicação de vários protocolos, mas a gente tem, em 2021, um movimento, né, um projeto de lei, um projeto de decreto legislativo, na verdade, chamado como o PDL 177, de 2021, que autoriza o presidente da República a denunciar a Convenção 69, que seria justamente o primeiro passo para sair, ou para, digamos, retirar, né, a sua assinatura com relação à Convenção no Brasil. E isso, sim, então, representaria um retrocesso a todas essas conquistas, né, a todos esses outros decretos que viabilizam justamente e vão na direção da garantia de direito à autodeterminação e autogovernança desses povos. Se a gente olha, então, para a nossa área de estudo, a Bacia do Tapajós, aqui nessa linha preta mais escura, a gente tem, nos estados do Pará, a gente tem os municípios no Pará e no Mato Grosso com os protocolos já publicados, e a gente consegue ver a sobreposição, principalmente em Altamira. A gente tem no Pará realmente uma grande quantidade, o estado com maior quantidade de protocolos já publicados. No Brasil, todos são 71, 27 estão no estado do Pará, e 13 deles estão na Bacia do Tapajós. E a gente consegue ver que existe uma diversidade de tipos de protocolos
protocolos tanto indígenas como quilombolas, como de outras comunidades tradicionais, ribeirinhas, de pescadores e pescadoras, de populações agroextrativistas. Então, na bacia do Tapajós, nós temos esses 13 protocolos, um de quilombolas e o restante de comunidades tradicionais, 5, e os demais de populações indígenas. Em termos de área que esses protocolos representam, a gente tem uma área de aproximadamente 10 milhões de hectares, né, que esses protocolos estariam, digamos, regendo, né, ou cuidando, olhando. E isso representa uma população de cerca de 64 mil habitantes, mais 800 famílias, né? Então, um número aí também bastante significativo de pessoas que são abarcadas por esses protocolos. E quando a gente olha os protocolos em si, e vai na direção das nossas hipóteses, a gente consegue perceber que eles vão muito além dos procedimentos e formas de consulta e organização, que é o do que a convenção trata, né? A consulta, ela tem que ter determinadas etapas, ela tem que dizer quem vai ser consultado, como, quando, né? Onde, quem vai financiar, como vai funcionar, quem são os parceiros, quais são as etapas, qual que é o tempo de resposta dessas comunidades. Mas o que a gente percebeu é que esses documentos vêm sendo utilizados para muitos outros temas, né? Então, esses povos aproveitam, digamos assim, esse instrumento e vão muito além, trazendo muitas outras informações que representam as suas relações com o território e a sua busca de autonomia e autogovernança. Então, se a gente olha em termos de conteúdo, os protocolos abrangem delimitação espacial, independente se esses territórios venham sido criados oficialmente, né, homologados pelo Estado. Então, a gente tem territórios que foram autodemarcados. Eles sempre falam quem são esses povos, quem são, quantos são, quais são as relações que eles têm com a natureza, com os recursos naturais, e aí sempre olhando de maneira integrada, né, eles como parte dessa natureza, e essa relação de codependência histórica que eles têm. Eles falam de sua história, quando chegaram, há quanto tempo vivem naquele território. Eles falam de impactos e ameaças passadas e presentes. Eles falam do processo de construção, como eles se organizaram para poder construir o protocolo, para daí chegar, assim, naquilo que a convenção propõe, que é, então, definir um procedimento para a forma de consulta e o que eles esperam por fim. Também isso é colocado com muita frequência. O que eles esperam, como eles esperam que esses protocolos possam, o que eles vão repercutir para essas populações em termos de conservação e proteção de seus territórios. E se a gente olha especificamente o que eles colocam com relação aos seus territórios, e quando eles falam principalmente de natureza, né, vamos dizer assim, eles olham não só do ponto de vista de natureza como fonte de subsistência ou de geração de renda, mas eles também enxergam como seus territórios e todos aqueles recursos que estão ali como espaço para a conservação de espécies domesticadas, né, espécies que servem como fonte de alimento, mas também espécies importantes para a manutenção da sua própria cultura. Eles falam do território como espaço para ancestralidade, né? Tem os cemitérios, tem os locais que são usados como locais sagrados para a realização de cerimônias espirituais. Então, e alguns mencionam que perder essas relações faz com que eles percam a sua própria identidade, né? Se eles se desligam dessa ancestralidade, se afastam dos seus territórios. Eles também enxergam como espaço para transmissão de conhecimento intergeracional, como espaço para celebrações de festas associadas ou não, por exemplo, a determinada safra de algum peixe ou de algum fruto ou castanha, ou também para celebrações religiosas, principalmente aí no caso de populações quilombolas e populações ribeirinhas e pesqueiras. Eles falam do território como um espaço para gerações futuras, né, para que as gerações futuras tenham a oportunidade de viver dentro daqueles costumes, daqueles meios, daqueles modos que os seus ancestrais vêm vivendo naquele território. E falam também, aí para isso, falam de sua história e falam das ameaças a esses territórios. Gissu, só para te dizer que encerrou o tempo, tá? Eu não sei se você estava vendo aqui que eu estava te avisando. Não apareceu. Mas vou já encaminhar, tá nos últimos, são só algumas falas que justamente demonstram essas relações que eles têm.
Então, para ir terminando, se a gente olha também os protocolos como uma forma de se fazer justiça ambiental e organizar essas comunidades, tem alguns aspectos também que ficam muito claros nesses diagnósticos, como o caráter vinculante esperado por essas populações, o que está mencionado dentro do artigo 6º, mas que eles esperam que a sua resposta tenha o poder de veto, né, a esses empreendimentos, planos ou projetos, inclusive legislações. A exigência da consulta prévia em todas as etapas, e aí principalmente no caso de grandes empreendimentos, e a inclusão do seu conhecimento tradicional na etapa de diagnóstico. Então, eles colocam, né, e valorizam o conhecimento deles, que eles têm um conhecimento diferente e convergente e complementar, né, ao conhecimento técnico, e que eles devem ser incluídos dentro de qualquer estudo antes da proposição de qualquer tipo de intervenção. Os protocolos são vistos como forma de sair também da invisibilidade, isso eles falam claramente, inclusive utilizam esse termo, né? A gente não quer mais ser invisível ao Estado, né? Então, eles enxergam dessa forma. Eles também colocam a exigência de consulta aos povos vizinhos, né? Aos povos que eles consideram que também podem ser afetados, isso como exigência dentro dos protocolos. A exigência de autonomia para as discussões internas e a ausência de não índios, então todas as discussões internas são realizadas na ausência de não índios, né? Mas eles colocam momentos, etapas, onde eles exigem a presença de alguns parceiros ou instituições que eles consideram como importantes para a proteção dos seus direitos, como o Ministério Público e outras organizações, mas eles devem definir quem deve participar de todas as etapas dentro do processo de consulta. E aí a gente consegue tecer algumas reflexões que vão bem na direção das nossas hipóteses, né? Então, os protocolos, eles consistem definitivamente numa forma de organizar esses povos e comunidades contra as ameaças, né, que estão afetando seus territórios já historicamente. Essas ameaças são registradas dentro dos protocolos e se tornam uma motivação para a resistência, né, e uma forma de acesso aos seus direitos. Eles possibilitam essa organização no papel das atividades relacionadas tanto à sociobiodiversidade, né, ao uso dos recursos, as cerimônias, os seus espaços sagrados, as regras informais que eles têm, e por acessarem aspectos relacionados aos conhecimentos tradicionais, eles poderiam servir também como base para a construção de protocolos bioculturais, que é um outro tema, né, que a gente também pretende trabalhar. Então, eles já representam um avanço na direção dos protocolos bioculturais. E o processo de elaboração dos protocolos reforça, então, a auto-organização desses povos e comunidades e sua identidade e relações com territórios, e, em última instância, é uma forma de produzir justiça socioambiental e acesso a direitos, e direitos humanos, né? Tornando-se, então, um instrumento político e não um fim em si, né? Só um documento com etapas. É isso, desculpem ter passado um pouquinho, eu não consegui acompanhar aqui os minutos. Obrigada. Obrigada, Gissu. Então, talvez não dê para ver o chat, né? Não é que dá para ver o negocinho aqui, quando tem uma mensagem, duas mensagens, mas eu acho que talvez o texto não. Então, tendo em vista isso, eu particularmente prefiro o chat, mas como não está dando para ver, eu achava que realmente dava. Se vocês puderem me avisar, eu agradeço. Porque agora eu vou começar aqui a outra apresentação. Vou compartilhar a tela com vocês. Vocês me deem um toque, por favor, se vocês estiverem vendo. Vocês estão vendo, gente? Dá para ver sim, professora. Sim. Tá, beleza. Se vocês deixarem de me ouvir ou de ver alguma coisa, vocês me avisem, que às vezes a internet fica instável, tá? Tá tudo certo, então? Tá sim, eu vou marcar o tempo. Beleza, obrigada, Rafa. Bom, então a gente vai apresentar aqui essa outra parte, né, do estudo, digamos assim, né, das coisas que a gente vem observando no campo, né, e também por pesquisa documental, né, como
como a Gisele falou para vocês, houve uma atividade de campo que reuniu umas pessoas, que foi no mês de maio, né, que durou cerca de 15 dias. Teve uma outra anterior, em fevereiro desse ano também, que durou cerca de 10 dias, né, onde foi realizada a oficina que a Gisele mencionou, e agora também, em setembro, houve um mês de campo, né? Então, essa reflexão de agora, ela está um pouco mais centrada nas infraestruturas, né? Então, que um achado e na logística, que um achado que a gente começou a ter desde que a gente começou a fazer a pesquisa documental, né, de que seria muito difícil compreender qual era a economia política, tanto da cadeia da soja e da pecuária, quanto da cadeia do ouro, se a gente não levasse em conta as infraestruturas e a logística, né? Nesse caso mais específico aqui, a gente vai falar da infraestrutura e logística relacionada à soja e pecuária. Bom, isso aqui é o escopo do projeto, como eu já mostrei para vocês. Essa terceira imagem aqui é uma imagem da bacia do rio Tapajós, né? E um mapa, né, que, como vocês podem ver, a gente vê a variedade né, toda aquela variedade territorial sobre a qual a Gisele falava, né? E é importante dizer, né, que essa variedade territorial relacionada a categorias de conservação, mas que, quando a gente fala nessa coisa de variedade territorial, a gente também está se referindo a modos de uso dessa terra, né? E modos de uso dessa terra que se veem pressionados pela expansão dessas cadeias, pela forma como se expandem essas cadeias. E essa forma, ela está relacionada não apenas, né, ao desmatamento, ao fogo, a gente vai ver aqui também algumas informações sobre isso, mas ela está relacionada muito também à maneira como a infraestruturas várias, né, ferrovias, estradas, portos, como elas se reproduzem, né, exatamente na associação à forma como os próprios cultivos, como as formas de extração, né, como o volume, como a própria variação de legislação ocorre ao longo do tempo, né? Então, vocês vão ver aqui essas áreas mais laranjinhas, elas são terras indígenas, né? São as terras indígenas que estão presentes na nossa área de estudo, né? Tanto aquelas que já passaram por um processo de reconhecimento e homologação, quanto aquelas que ainda estão em processo, né? Os mais rosinhas, né? Esses aqui onde eu estou passando a mãozinha em cima, são assentamentos, né, de agricultores familiares camponeses, que já entraram num processo de reconhecimento, enfim, pelo INCRA, né? Não necessariamente já finalizados, muitas vezes são assentamentos de papel, como a gente chama na literatura, o que significa que não há políticas públicas relacionadas para a consolidação desses assentamentos, o que favorece para a afetação relacionada às pressões, né? O amarelinho são territórios quilombolas, né? Quilombolas que são pessoas que descendem de grupos escravizados, né? No Brasil, na Colômbia, chamam cimarrones, né? O palenqueiros também, né? É algo parecido com o que tem no Brasil, né? Para dar uma referência aí na língua espanhola. A gente tem essas áreas aqui que são áreas de proteção integral, ou seja, são unidades de conservação sem gente dentro. Isso é algo bastante importante para entender a lógica de compensação que se instaura também ao redor dessas infraestruturas. Esse aqui, vermelhinho, aqui é a transamazônica, né? Essa aqui mais latitudinal,
e essa aqui é mais propriamente a nossa área de estudo, onde eu estou passando a mãozinha longitudinal, que é a BR-163. E essas verdinhas mais claras são áreas de uso sustentável, ou seja, tem gente dentro, e a própria mobilização dos direitos territoriais para que fossem, né, unidades de conservação de uso sustentável, traz um pouco para a gente também a ideia da disputa, não só pela terra em si, né, isso é algo mais simples de entender, né, na própria América Latina como um todo, mas pela disputa dos usos dessa terra, né? Isso que é mais importante da gente entender aqui. E dos usos, e aí a infraestrutura, né, e os processos logísticos, eles entram como esses usos também. Aqui, nesse outro mapa, a gente vê a expansão da infraestrutura nessa nossa região de estudo, né? Então, esses triângulozinhos aqui são portos, né? Já em operação ou projetados para a área, né? A vermelhinha, como eu já tinha dito para vocês, né? São as estradas, são as rodovias, e aqui são as ferrovias, né? Toda a estrutura de implantação para ferrocarriles, né? As ferrovias aqui. Então, a gente pode ver também aqui como a proximidade, né? E a influência que a expansão dessas infraestruturas podem ter nessas próprias categorias territoriais sobre as quais eu falava antes, né? E que a gente enxerga um avanço importante disso, né? A partir do início dos anos 2000, acompanhando algo que já aconteceu na década de 90, que foi a duplicação da BR-163, inclusive com a instalação de um plano que se chama BR-163 Sustentável, ao longo da rodovia, pelo qual muitas dessas unidades de conservação foram criadas, né? Esse plano foi criado com financiamento, inclusive para compensação, do próprio Banco Interamericano de Desenvolvimento, né? Numa estrutura de cooperação internacional bastante comum na porção brasileira da Pan-Amazônia. Essa imagem que vocês veem aqui, né, é uma coisa na qual a gente está investindo bastante no projeto, particularmente para a cadeia da soja pecuária e para pensar essa dimensão logística, né, as imagens para poder mostrar, né, o que dá a dimensão, acho que essa é a melhor palavra, né, do como essas cadeias se territorializam e se confluenciam, né, nessa região, inclusive sendo um fator importante e relevante para o que é a própria produção socioespacial dessa região para ser uma região de comércio exterior em escala, né? Então, vocês veem aí no canto esquerdo da tela de vocês, né? É o porto é uma foto aérea, né, de drone do Porto da Cargill, em Santarém, né? Ao lado é uma foto do mesmo porto, né? Abaixo, essa é uma estrutura de conexão, também no mesmo porto, né? Uma estrutura de conexão de estacionamento de balsas, né? De balsas graneleiras, conectando com tubos que alimentam esses grãos diretamente para os navios transatlânticos, né? Que vocês estão vendo as balsas, elas vão formando uma fila, né? Nessa estrutura de estacionamento, digamos assim, né? Que vai alimentando esses navios transatlânticos, que nesse caso aqui vão principalmente para a China, para os Estados Unidos, mas também, às vezes, param na América Central para integrar, para suprir portos europeus. Aí a gente vê, né, como eu falei para vocês, é no início dos anos 2000 que as estruturas de infraestrutura elas expandem, né? E aí a gente vê a gente consegue traçar uma correlação que, claro, também tem a ver com a dinâmica legislativa, como vocês vão ver daqui a pouco, né, em apresentação de outros estudos, mas que tem muito a ver também, casa temporalmente, digamos assim, né, tem uma coetaneidade aí, com a expansão dessas infraestruturas. É muito importante a gente ver
que nesse ano aqui, 2014, né, você começa a ter já a negociação para a privatização dos portos no Brasil. Efetivamente, em 2016, a MP dos portos, né? E aqui você vê já um pico do desmatamento, começando com uma leve queda aqui, depois só vai ladeira acima, né? Só cresce até 2021, em 2022 a gente tem mais crescimento ainda, e a gente vê uma relação muito clara, né? Desse aumento também casando com legislações para autorizações e modificação de estruturas, por exemplo, de concessões público-privadas para operação de infraestruturas, né? Então, isso é algo importante de demarcar aqui, e, de novo, não é um privilégio do Brasil, a gente vê isso acontecendo na região latino-americana como um todo, né? E aí, para recuperar uma referência teórica, né, a gente vê autores como Martim Arboleda ou a Deborah Cohen, né, dizendo que a gente vive um momento onde processos de extração, produção, comercialização e implantação de estruturas logísticas, eles se casam para conformar aquilo que é o comércio global. E essa conformação, ela não ocorre no vácuo, né? Ela ocorre em e sobre territórios, e aí a gente vê esses efeitos em desmatamento e degradação, que é algo que a gente também começa a se debruçar nos nossos estudos, mas que ainda precisamos de mais dados, né? Temos mais dados sobre desmatamento. Então, a gente vê aí desmatamento total entre 2008 e 2021, da ordem de 11.186 e 800 hectares, né? Nessa porção espacial de municípios estudados que vem logo abaixo o dado, né? Essas manchas vermelhas, elas são o desmatamento acumulado, né? E aí, se vocês olharem, né, para esse mapa da expansão da infraestrutura, aqui onde estão os portos, né, e aqui onde estão as estradas, e se a gente volta para o lado do desmatamento, a gente vê a correlação que tem entre essas coisas. Bom, aqui de novo voltamos às imagens, né, para a gente entender um pouco essa integração do transporte, da comercialização, da logística, né, com o próprio espaço e cercamentos de espaço por essas infraestruturas, no caso aí das águas e as estradas no seu efeito espinha de peixe, né, que aumenta e se expande sobre os territórios, como a gente está vendo aqui, né? Como que isso reforça esse argumento, tanto do Martim Arboleda quanto da Deborah Cohen, de que o próprio território onde se realiza a combinação desses 4 aspectos nos permite fazer a avaliação da forma de configuração dessas cadeias, né? Para que a gente entenda, por exemplo, de uma maneira mais próxima, as violações de direitos que ocorrem e, ao mesmo tempo, as possibilidades de resistência, como nos mostrava a Gisele antes, na produção de uma justiça ambiental, socioambiental, a partir do território e não a partir de regras de cima para baixo, como às vezes a gente vê por propostas legislativas internacionais, como é, por exemplo, a lei de desmatamento importado, né? Então, aqui, de novo, a gente vê o Porto da Cargill, aqui uma foto aérea, né? Vocês podem ver que dá para ver aqui a soja, né? A soja sai diretamente, tem um sugador, né, que joga para o navio transatlântico, né? Aqui, o transporte por caminhão, é importante notar que boa parte desses grãos vem do estado do Mato Grosso, pela Cuiabá-Santarém, ainda vem por caminhões e desaguam aqui, né, na verdade, desaguam não, né, desestradam aqui em Miritituba, nessa fila de caminhões que entra no porto, né, Miritituba que está no Médio Tapajós, e alimenta esses graneleiros que alimentam as balsas para ir até Santarém, onde o calado do rio é maior, né? E daqui elas voltam cheias de fertilizantes, que sai daqui de Santarém e vai para aqui, para Miritituba, né? Ou seja, chega o grão e o fertilizante que vem do sul do Amazonas, principalmente, entra nesses caminhões para se transformar em adubo químico para os plantios de soja no Mato Grosso.
E esse Marcela, processo... Oi? 2 minutos, só para... Tá, obrigada. E esse processo, como a gente falava antes, ele ocorre sobre os territórios, né? E aí é importante dizer, aqui em Miritituba, como vocês veem nessa imagem que eu estou passando a mãozinha, perto, né, tem uma possibilidade de expansão portuária. Já existe um outro porto, existe o porto do consórcio Unitapajós, né, que congrega a empresa Bunge, de capital originário holandês, hoje em dia majoritário estadunidense, né, em associação com a MAGE, que é uma empresa de capital majoritário brasileira e que operam em conjunto nesse consórcio chamado Unitapajós, às margens ali do Médio, à frente da cidade de Itaituba. Mais abaixo do rio, rumo a Santarém, já existe um porto da Luiz Dreyfus também, de menor escala do que esse de Miritituba, a Luiz Dreyfus, que é a maior fornecedora de bolsas graneleiras nessa área do oeste do Pará. Então, a gente vê as empresas também se especializando, mas isso se dá sobre um dos maiores sítios arqueológicos do planeta, né? Essa imagem é uma imagem da comunidade de Santarenzinho, que fica a cerca de 20 quilômetros rio abaixo desse porto da Luiz Dreyfus, né, que é muito próximo do porto da Unitapajós, e lá a gente literalmente chuta, né, resquício arqueológico, né, dos povos Munduruku, dos povos Tupinambá, enfim, de uma diversidade de povos, né, que viviam nesse interflúvio Tapajós-Xingu, Tapajós-Madeira, e que está justamente na área de expansão portuária, né? E que traz também um solo muito rico para esse lugar, e a gente entende também a propicialidade para a soja, não só por causa do relevo e da logística, né? Mas você tem muitas manchas de terra preta, como dizia a Gisele, e que tem muito a ver com esses padrões de ocupação históricos nessa área interfluvial Madeira Tapajós, Tapajós-Xingu, né? Então, isso aqui tudo são objetos que, na verdade, não são só objetos, né? Eles são resultados de formas de viver e de formas de ocupar específicas que vêm sendo constantemente apagadas ao longo do tempo na região. E aí, eu já estou chegando ao fim aqui, a gente vê que há uma conexão, né, forte com a Europa, né, em termos para onde essas coisas vão, né? Aqui não são navios graneleiros, são navios de produto, de containers, como vocês podem ver, e são fotos do porto de Roterdã, na Holanda, né, de um outro membro do projeto EPIC, que é o Luiz Jardim, né, que nos cedeu essas fotos do porto de Roterdã, na Holanda, numa visita que fizemos lá no último mês de julho. Então, não está ilustrando o produto com o qual a gente está lidando, mas é importante dizer que ilustra uma estrutura de conexão, porque aqui nesse porto existe um terminal específico da Bunge, né? Onde que a gente não conseguiu fotografar, a gente estava dentro do ônibus na hora que a gente passou por esse terminal específico, mas que conecta, né, a essas estruturas portuárias que a gente vê aqui e que principalmente a gente vê aqui no Médio Tapajós, né, na maneira como essas empresas se associam, né, para realizar a produção, a extração, a comercialização, os processos logísticos, que muitas vezes têm investimentos da ordem de 3 vezes mais do que aqueles que são do plantio em si, né? Ou seja, a gente vê a logística movimentando muito o que são essas zonas de integração territorialmente falando e a possibilidade de integração dessas zonas território a território, por exemplo, se a gente pensa Tapajós e Roterdã. Por fim, essa é a nossa última imagem, né? É uma imagem de um plantio de soja sobre o território indígena Munduruku-Apiacá, no Planalto santareno, né? Ou seja, bem aqui nessa região aqui, né? Essa terra indígena, né? Está bem aqui assim.
ela é uma terra indígena que ainda está em processo de estudo, totalmente atrasado, né? E nesse tempo do atraso do reconhecimento dessa terra, a gente acaba vendo o tempo do avanço do cultivo de soja virando consolidação, virando benfeitoria, virando propriedade, né, sobre esse território Munduruku, inclusive sendo classificada como ambientalmente sustentável, né, por possuir aquilo, como vocês vão ver daqui a pouco, reserva legal, por estar dentro da legislação, né, mas que, na verdade, se dá por meio de muita violação. E existe uma associação disso com a própria cercamentos provocados pela expansão da infraestrutura e de processos logísticos globais. É isso. Obrigada. Desculpe ter passado um pouquinho do tempo. Bom, agora que a gente passa a palavra para o Roldan, né, que vai apresentar um paper sobre os processos legislativos, né, nos 3 países de análise do projeto. Obrigado, gente. Vocês conseguem... Rodan, a gente está vendo, mas sua voz ficou muito baixinha agora. Não sei Sim, se não, foi porque você... agora está ótimo. Tá bom. Vou desligar o ventilador. Você consegue me ouvir bem? Sim, te ouvimos, Tá, Rodan. beleza. Então, eu vou ir rapidinho aqui nessa apresentação, que na verdade trata sobre um tema relacionado, mas a uma outra escala de análise, né? Tanto a Gisela quanto a Marcela falaram da escala de análise regional, né, e comunitária. E aqui eu vou falar sobre a governança global, né, desses assuntos. Como que a gente pode vincular as dinâmicas territoriais, né, na Amazônia brasileira, mas não só, nas regiões com florestas tropicais, né, em geral, e os centros de consumo, como a Marcela já mostrou, né, essas cadeias estabelecem vínculos, né, entre os consumidores que estão em outras partes do mundo e as dinâmicas territoriais. Então, o que eu vou brevemente apresentar aqui é um work in progress, né, um paper que ainda está em elaboração, e que trata sobre a nova proposta, né, não sei se a gente que vai nos assistir conhece, que é a proposta de Deforestation Free Trade, né, da União Europeia, que é uma proposta que foi lançada recentemente, né, um ano e meio, assim, relativamente recente, e que precisamente tenta estabelecer uma nova governança pública em relação à cadeia de várias commodities, né, incluindo a soja, do que a Marcela já falou. Então, a justificativa assim dessa iniciativa é que as florestas, né, especialmente as florestas tropicais, podem ser consideradas como bens comuns, né? E, pelo tanto, para esses bens comuns globais, a gente deveria ter um sistema de governança também global, né? Porém, o que existe hoje em dia é um grande déficit, né, de governança, não só regional e nacional, como já mostraram bem a Gisela e a Marcela, mas também no nível global. Eu não vou ter tempo de falar sobre a evolução das diferentes tentativas privadas e públicas, né, de estabelecer uma melhor governança das cadeias de commodities, né, no nível global, né, que tem sido um tema muito estudado nas últimas 2 décadas, né? Mas o que eu vou falar é que essa nova iniciativa da União Europeia é inovadora em vários sentidos. Primeiro, porque é uma iniciativa para melhorar a governança pública, né, das cadeias, enquanto que
nas últimas 2 décadas, assim, a tendência era que os atores privados dessas cadeias deveriam ser, mais ou menos, se auto-organizar e autogovernar, né? Então, todos aqueles esquemas de certificação, por exemplo, estão dentro dessa filosofia, né, de autogovernança, né, das cadeias de valor, das cadeias das commodities. Enquanto que essa iniciativa da União Europeia é uma iniciativa de legislação, né, de regulação pública, quer dizer, desenhada e implementada pelos estados, né, que obrigariam as empresas, né, a atingir determinados objetivos, né? No caso específico aqui, o objetivo é de ter produtos não associados ao desmatamento. A segunda novidade dessa iniciativa é que ela vai além das legislações nacionais, especialmente no que se refere ao que é considerado desmatamento legal e ilegal, né? É uma iniciativa que tem como objetivo ter o desmatamento zero, né? Independentemente se esse desmatamento é considerado legal nos países exportadores. Então, como eu já falei, essa iniciativa foi lançada há um ano, pouco mais de um ano, né? E o que propõe bom, estabelecer o que a gente chama due diligence rules, né? Que é um sistema de avaliação de risco e um sistema de controle dos impactos, né? Associados à produção e comercialização internacional né, de determinadas commodities. Eles têm escolhido algumas commodities que estão colocadas aqui, que é madeira, carne, óleos de palma, café, cacau. A ideia é que as empresas envolvidas na importação dessas commodities na União Europeia teriam que cumprir com uma série de requerimentos em relação à não violação de direitos humanos, mas também em relação a que as áreas de produção desses produtos não podem estar associadas ao desmatamento recente. Então, isso envolve um enorme sistema de informação, né? Estabelecimento de um enorme sistema de informação, que o sistema de informação, de fluxo de informação sobre as condições de produção e sobre a geografia da produção, né? Precisaria estabelecer de onde exatamente vêm esses produtos, para onde que vão. Então, a traçabilidade faz parte importante desse sistema de due diligence, né? E então, o que a gente está tentando fazer nesse artigo é tentando fazer uma espécie de pré-avaliação, né, de qual seria a probabilidade de que essa nova regulação vai ter um efeito significativo nas taxas de desmatamento nos países exportadores. Aproveitando que para esse projeto temos times em 3 partes do mundo, em 3 países com florestas tropicais muito importantes, que é o caso da Indonésia, da Colômbia e do Brasil, a gente tentou avaliar, fazer uma espécie de avaliação ex ante, né, de quais seriam os efeitos dessa nova regulação nesses 3 países. Então, essa pergunta geral, não? Que tão efetivo seria essa regulação? E aí, em termos de reduzir o desmatamento e a violação de direitos humanos, né? Que fazem parte estrutural, vamos dizer, né? da história recente da expansão dessas cadeias, como a Gisele e a Marcela já falaram, né? Então, e para isso vamos tomar três casos de estudo. Eu vou ir rápido, porque senão eu vou consumir todo o meu tempo, mas eu vou falar qual é a estrutura básica do nosso artigo. Nosso artigo está baseado em uma espécie de avaliação ex ante, como eu já falei, do vazamento, né,
da teoria de mudança, né, de Theory of Change, da regulação. Então, aqui vou explicar muito rapidamente essa teoria de mudança da regulação. Então, essa regulação está baseada no suposto central, que é o desmatamento vai ser evitado, né, através de regulações decididas e implementadas nos países importadores, e mais especificamente na União Europeia, né? Porque uma parte muito importante dessa proposta é que não é uma proposta concertada ou articulada, decidida pelos países importadores mais importantes, mas só pelos países da União Europeia, né? Então, ela está focada na implementação de due diligence rules, como eu já falei, e em cadeias específicas, né? Essas são as outras duas características dessa teoria de mudança, né? Que é através do estabelecimento de regras de due diligence, né? E identificando cadeias específicas, é possível diminuir a taxa de desmatamento em países exportadores. Mas para que isso seja atingido, esse objetivo seja atingido, tem que cumprir com uma série de condições. Primeiro, que é a proporção das exportações das commodities consideradas para a União Europeia, né? Tem que, nos países, né, exportadores, tem que ser significativas, tem que ser importante. A outra é que as exportações dessas commodities específicas têm que estar associadas ao desmatamento recente, né? Essa regulação, a última versão da regulação estabelece como data, como um benchmark, né? Como data para a avaliação do desmatamento, dezembro de 2020. Então, todo o desmatamento que aconteceu antes de 2020 não é considerado, né? E a terceira suposto, né, a terceira condição é que a probabilidade de efeitos de fuga, que a gente chama em inglês leakage effects, né, é baixa. O que isso quer dizer? Que os atores envolvidos, por exemplo, não têm a possibilidade de substituir as exportações para a Europa, né, por outros destinos, seja o mercado doméstico ou outros mercados internacionais, né, por exemplo, substituir as exportações para a Europa por exportações para a China. E o quarto requerimento, a quarta condição seria, claro, que essa regulação tem que estar alinhada com as mudanças regulatórias, né, que tem a ver com as mudanças do uso da terra, e mais especificamente com o desmatamento nos países exportadores, né? Essas seriam as quatro condições que a gente tomou como ponto de partida para nosso artigo. E o que a gente vai tentar fazer nesse artigo, que é, como eu falei, ainda está em andamento, é simplesmente avaliar essas condições. Então, daqui para frente, eu vou ir rapidinho, passar... Roldan tem 12, desculpa te interromper, faltam 3, tá? 3 minutos. Então, é isso. Eu vou passar muito rápido nos resultados preliminares, né? Nesses 3 países, né? Então, no caso do Brasil, o que a gente tem é que a maior parte do desmatamento no Brasil, na região amazônica, acontece através da grilagem, né? O que a gente chama em português de grilagem, que é a apropriação ilegal da terra e conversão dessa terra para pastagem de baixa produtividade, né, para a produção de carne de baixa produtividade. E esse processo tem um objetivo muito mais especulativo do que produtivo. Então, alguma dessa carne que é produzida nessas áreas de baixa produtividade pode entrar nas cadeias globais, né? Mas o que a gente tem no chão, né, no território atualmente, é uma alta incidência de lavagem de carne. Então, a gente não tem, até agora, um sistema de traçabilidade suficientemente efetivo para detectar a origem da carne que vem dessas áreas
de grilagem, né? Essa é a situação atual. Outra discussão é que é relevante para o Brasil é que se as áreas consideradas não florestais, mas de altíssima importância, tipo o cerrado, né? Altíssima importância para a biodiversidade e também para alguns povos indígenas, não vão ser consideradas dentro dessa regulação. Então, aqui vou passar muito rapidamente. Aqui, o assunto do Brasil é que o Brasil é um exportador importante desde o ponto de vista da União Europeia, mas, do ponto de vista brasileiro, a União Europeia, e especificamente as exportações que vêm da Amazônia Legal para a Europa, isso é uma gráfica que a Carolina desenvolveu, que revela muito bem que é nada relevante, né, em termos relativos, né, em termos de proporção da carne exportada do Brasil que vem da Amazônia Legal, que vai para a União Europeia. No nível agregado, também aqui a gente tem a exportação de soja, isso não só para a carne, mas também para a soja, onde a China é cada vez um player cada vez mais importante para as exportações brasileiras, né? Então, a probabilidade do que a gente chama de leakage effects é bastante grande para o caso do Brasil. Também não vou ter tempo de explicar o que está acontecendo com a regulação, mas a Gisele já falou um pouco sobre isso, né? O que está vendo aqui no Brasil é um movimento regulatório que vai no sentido oposto a essa regulação da União Europeia, que está facilitando o desmatamento, e isso a gente já pode ver as consequências dessas políticas públicas que facilitam o desmatamento nas estatísticas sobre desmatamento que estou mostrando aqui. Então, no caso da Indonésia é bem diferente. Por quê? Bom, porque a conversão de plantações de floresta para plantações de óleo de palma é muito mais direta, né? Tem sido um dos drivers, um dos motores do desmatamento recentemente da Indonésia. E porque a Indonésia as importações as exportações à União Europeia de óleo de palma são importantes, é o terceiro país, né? Em termos de importações de óleo de palma da Indonésia. Então, a conclusão é que provavelmente, né, a gente tem visto uma expansão recente da produção de óleo de palma da Indonésia, e se bem é certo que atualmente 35% da produção é para consumo interno, as exportações ainda, e mais especificamente as exportações para a União Europeia, são importantes, né? Não são as mais importantes, porque a maioria está indo para a Índia, mas a União Europeia é ainda um player importante. O que é interessante na Indonésia é que tem uma tendência oposta ao Brasil em relação à evolução do desmatamento, e isso tem que ver com políticas públicas implementadas na Indonésia, incluindo a moratória do desmatamento associada à expansão da óleo de palma, e o fato que o governo da Indonésia, em comparação com o governo do Brasil, tem maiores preferências ambientais, né, pela conservação do meio ambiente. Então, a Indonésia tem conseguido reduzir suas taxas de desmatamento recentemente. Vários países asiáticos com florestas tropicais têm conseguido recentemente reduzir o desmatamento, que não é o caso de vários países da América Latina. Então, eu não vou ter tempo de falar sobre a Colômbia, mas queria falar também que, no caso da Colômbia, um dos drivers do aumento do desmatamento recente é a carne, mas a Colômbia não exporta carne, né, para a União Europeia. O interessante é dessa tendência que estou falando, que vários países latino-americanos têm experimentado um aumento do desmatamento, o caso da Colômbia, o caso do Peru, o caso do Equador, Brasil. É um assunto interessante de se estudar por que está acontecendo na região, enquanto que os países asiáticos estão conseguindo diminuir sua taxa de desmatamento. Então, já para acabar, é que os efeitos dessa regulação vai ser, a gente
pode esperar que sejam bastante heterogêneos nos países exportadores. Bom, uma das limitações centrais dessa regulação é que está pensado do ponto de vista da União Europeia como centro de importação, né? Em lugar de ter sido pensada desde o ponto de vista dos drivers, né? Das variáveis que determinam o desmatamento nos países exportadores. Então, isso impõe muitas limitações, né, a essa regulação. Outra das grandes limitações dessa regulação é que está pensada unilateralmente, tanto do ponto de vista dos países importadores, né? Se não inclui a China, por exemplo, ou não inclui a Índia e outros países importadores importantes, seus efeitos no nível global vão ser bastante pequenos. E também, outro fator muito importante, os países exportadores não foram incluídos na deliberação. Então, desculpe que eu passei do tempo, mas muito obrigado. Obrigada, Rodan. Eu vou passar diretamente para a Carolina. Carolina, você vai compartilhar também, né? Sim. Obrigada, Marcela. Vou compartilhar aqui a minha. Ué, estão vendo a minha tela? Sim, Carolina. Ela está um pouquinho pequena só, de repente, se você conseguir aumentar um pouco. Ué, para mim está em tela cheia. Pra gente, Vou fazer ela diferente, então. Eu Para a vou gente compartilhar não. a tela inteira. Eu acho que talvez, Carolina. Agora foi. Agora Foi. foi. Foi? Foi. Beleza. Então, obrigada. Eu vou falar de uma cadeia específica dentre as cadeias que a Marcela apresentou durante o panorama do nosso projeto, né? Acho que faz sentido a gente terminar com essa apresentação, já que vários aspectos que foram discutidos aqui nas apresentações anteriores vão ganhar uma certa concretude aqui quando a gente falar da cadeia global de ouro, né? E, sobretudo, nos mecanismos de lavagem de ouro no Brasil e na Colômbia e suas implicações para a governança global dessa cadeia de ouro, que é esse nosso working paper também. Então, a ideia é fazer um comparativo, né, de pontos em comum e de diferenças entre a cadeia de ouro no Brasil e na Colômbia. Passando um pouco para a contextualização, o ouro é um bem estratégico global, então ele é um bem que é multifacetado, ele tem uma certa ambivalência, porque ele pode ser consumido de diversas formas, tanto por compradores institucionais dentro do sistema financeiro, bancos centrais, né, ou como um bem para consumidores finais. Então, ele é usado como insumos para processos de fabricação na tecnologia, então chips de celular, equipamentos hospitalares, como um ativo financeiro, né, para reserva de valor, especulação mesmo, e como um símbolo de riqueza pessoal e status, como nós conhecemos, né? É uma commodity negociada em mercados internacionais, então, e ela é considerada uma opção de investimento seguro durante crises econômicas. Então, esse gráfico aqui mostra, por exemplo, que os preços internacionais do ouro aumentaram, e vem aumentando, na verdade, desde do estouro da crise de Covid-19 ali no primeiro trimestre de 2020. Então, a gente vê aqui, né, que o preço do ouro começou a aumentar realmente logo depois que veio a Covid, porque os investidores foram recorrer a opções mais seguras de investimento, né, com menos volatilidade, menos incerteza, e o ouro é uma dessas opções. Esse gráfico aqui nas colunas, ele também mostra a proporção destinada do ouro para a fabricação de joias, para tecnologia, para investimento em bancos centrais, né? E aí a gente vê que realmente depois de 2020, né, a proporção do ouro que foi usada como investimento, ela aumentou, né? E hoje em dia ela é uma proporção relativamente alta, né? Até maior do que para a fabricação de joias.
Falando um pouco de aspectos regionais, né? Alguns estudos já identificaram as consequências dessa corrida pelo ouro, né, que a Amazônia virou nas últimas décadas, que a Amazônia experienciou nas últimas décadas, tá? Então, tem um estudo que estima que pelo menos 1/4 da produção de ouro entre 2019 e 2020 tenham indícios de ilegalidade, tá? Isso representa 49 toneladas de ouro produzidas, sendo que aqui é importante a gente dizer que a grande parte dessa produção de ouro é exportada para mercados internacionais. Então, é exportada para a Itália, é exportada para a Suíça, mas é exportada também para a Rússia, por exemplo. Essa figura aqui mostra a expansão de focos de mineração em terras indígenas, que são as áreas delimitadas em verde, por exemplo, aqui, né? E em unidades de conservação, que são as áreas delimitadas em vermelho. Isso na bacia do Tapajós, que já foi apresentado pela Marcela anteriormente. Então, a figura da esquerda são os focos de mineração em 2012, e na direita em 2020. Então, a gente vê aqui uma clara expansão, né, desses pontos de mineração, com consequências socioambientais, né? Então, o garimpo ele vai gerar desmatamento local, né, por causa da abertura de áreas para escavação, para o garimpo em si, mas por todo o desmatamento que ocorre em decorrência disso também, né, para que essa atividade possa ocorrer. Então, a construção de estradas, acampamentos e até mesmo a abertura de pistas de pouso, que é comum em garimpos ilegais. Gera o assoreamento dos rios, então a abertura das cavas vai gerar erosão e assoreamento, e quando é um garimpo de balsa, né, no leito dos rios, geram sedimentação dos rios. Impactos sociais, né? O garimpo de ouro ele requer a queima do ouro por mercúrio, né? E o mercúrio é um metal pesado, tá? Então o mercúrio despejado nos rios, né, e nas cavas, ele é absorvido por peixes que estão na base da cadeia alimentar das populações indígenas, populações ribeirinhas, populações quilombolas, né, e acabam se acumulando ali dentro dos sistemas dessas pessoas, causando, então, problemas neuropsicológicos, cognitivos e cardíacos. Também existem outros estudos que já levantaram que os níveis de mercúrio no sangue dessas populações estão muito acima do que é considerado seguro pela Organização Mundial da Saúde, por exemplo. E aí a gente pode falar também de outros riscos e impactos, por exemplo, advindos do contrabando, várias violações de direitos humanos e invasão de territórios, como também já foi mostrado aqui em apresentações anteriores, violência organizada, lavagem de dinheiro por organizações criminais e financiamento de grupos armados. Falando um pouco do que é a lavagem do ouro, né? O processo de integração do ouro de origem ilegal na cadeia de valor formal. Isso advém da falta de regulamentação e controle. Os consumidores finais e empresas intermediárias eles não conseguem rastrear a origem do mineral adquirido, então é muito difícil você identificar, né? O ouro ele é um metal homogêneo, né? Então, a partir do momento em que o ouro ilegal entra na cadeia legal, né, os consumidores finais não conseguem entender se aquele ouro advém de terras indígenas, né, ou contém ou está associado a violações de direitos humanos e degradação ambiental ou não, né? Então, isso gera uma grande dificuldade para estabelecer regimes de governança das cadeias de valor com o objetivo de garantir as boas práticas ambientais e sociais da mineração até o consumo final, tá? E aí, quando a gente pensa justamente, né, nessas etapas da cadeia, desde a extração local até o consumidor final, que pode ser alguém que compra uma joia na Itália ou um investidor na Suíça, por exemplo, né, a gente está falando ali de um panorama, né, no qual se insere o nosso arcabouço teórico, que são as cadeias globais de valor, que se refere a todas as atividades da concepção ao consumo, e uma cadeia é considerada global quando essas atividades são realizadas em diferentes países, o que implica no que a gente chama de teleacoplamento.
Então, são interações entre sistemas socioecológicos que estão geograficamente distantes, então, a bacia do Tapajós e um consumidor final na Europa, mas que estão acoplados, né, por fluxos físicos, né, e que são compreendidos, né, que compreendem uma rede de agentes e instituições que caracterizam essas cadeias de valor internacionais, né? E isso implica um problema de rastreabilidade da mercadoria, porque do momento em que o ouro é extraído até ele entrar no mercado, ser comercializado, chegar até esse consumidor final, né, a rastreabilidade vai se perdendo, né? Os consumidores finais eles estão muito distantes dos locais de extração, distantes não apenas fisicamente, né, mas também em todos os aspectos, assim, os consumidores finais realmente não conseguem entender, né, ter a dimensão das condições sobre as quais aquela commodity foi extraída, no nosso caso, ouro. Então, o nosso artigo ele pretende compreender os impactos socioambientais do garimpo ilegal de ouro na Amazônia, no Brasil e na Colômbia, e sistematizar evidências empíricas sobre os mecanismos de lavagem, tá? E aí, para isso, a gente quer entender quais são as brechas e condições legais para o garimpo e a lavagem e quais são os principais mecanismos de lavagem de ouro. Então, pegando aqui, né, comparativamente Brasil e Colômbia, existem brechas nas leis e outras condições que permitem a lavagem do ouro. A primeira delas é uma definição imprecisa do que consiste a atividade garimpeira. Então, por exemplo, a gente tem muito essa visão de que o garimpo é essa atividade artesanal, com ferramentas rudimentares, uma bateia, né? E, na verdade, o que a gente vê hoje em dia é que o garimpo artesanal, pequeno garimpo, já usa um certo maquinário pesado, como dragas, retroescavadeiras, pás escavadeiras e tudo mais, e que a gente já não consegue considerar, né, que os impactos ambientais locais e regionais sejam desprezíveis, né? Então, na Colômbia, há uma diferença entre a mineração de subsistência e os barrequeiros, que não usam maquinário, e no Brasil a lei não define que tipo de ferramenta uma extração de ouro pode usar ou não para ser considerado um garimpo ou para ser considerado uma mineração em larga escala. A outra condição, né, é que no Brasil os garimpeiros, as cooperativas, para serem consideradas mineração de pequena escala, né, devem ter uma permissão de lavra garimpeira, então um título minerário, só que não existe um limite para o número de títulos que uma pessoa física pode requerer, uma cooperativa. E também não existe uma restrição em relação a áreas contíguas, então você pode requerer várias pequenas áreas que são contíguas entre si e que formam uma grande área de garimpo com, novamente, impactos ambientais que não podem ser desprezíveis, né? Na Colômbia, essa legislação é até um pouco mais solta, né? Então, os barrequeiros, eles sequer precisam de um título de mineração, eles só precisam se registrar ali como barrequeiros para escavar e vender ouro. Com relação ao licenciamento ambiental... Carolina, desculpa te incomodar, te interromper, já tem 12 minutos já, tá? Faltam 3. Tá. Vou passar em frente. No Brasil, o licenciamento é necessário, né? O licenciamento ambiental, e na Colômbia não é, tá? Com relação à definição de ilegalidade, a gente tem que no Brasil a mineração é proibida em terras indígenas em áreas de conservação com uso restrito. Na Colômbia, isso não é verdade, né? As atividades podem ocorrer, né, de pequena escala, sem obtenção prévia do título, autorização ou concessão das autoridades. E tem outras questões também. Então, os instrumentos que garantem a legalidade do ouro, né? No Brasil, o ouro só pode ser vendido para entidades autorizadas pelo Banco Central, mas esse comprador ele não tem responsabilidade nenhuma sobre a origem desse ouro, né? Então, está prevista na lei a presunção de boa-fé do comprador. Tá? E na Colômbia, os comerciantes eles precisam ter um cadastro, né, um registro de comercializadores e tudo bem. E aí tem outros elementos, então, por exemplo, no Brasil, a gente tem um presidente que tem um discurso abertamente pró-garimpo, né? E isso também fez com que as associações garimpeiras tenham se organizado mais, tenham ganhado força, entrada no Congresso Nacional e ganhado tração nos últimos anos.
E também existe envolvimento de grupos armados que financiam a mineração, lavam seus recursos de outras atividades ilegais, né? Por exemplo, o tráfico de drogas, notadamente na Colômbia, mas isso tem crescentemente sendo observado no Brasil. Tá? E aí, eu vou passar aqui, vou dar um exemplo de um mecanismo só que a gente identificou, né? A gente identificou alguns mecanismos ou indícios de lavagem de ouro, mas a gente não tem tempo para discutir todos eles aqui, né? Mas, por exemplo, aqui na penúltima linha, a gente tem o ouro entrando no mercado sem um título de mineração associado ou com um falso título, né? Então, o vendedor chega na loja autorizada pelo Banco Central para vender o ouro, né? E ele indica que foi extraído de um título minerário, né? Que as imagens de satélite mostram, então, que, na verdade, não tem um título legal, mas que não tem indícios de mineração. Né? Então, o que isso significa? Isso é um indício de que esse ouro foi extraído de uma área em que a mineração é ilegal, por exemplo, uma terra indígena, né? E que está sendo indicado como sendo extraído de um falso tipo. Tá? Aqui são outros mecanismos e indícios que a gente identificou também, não vou passar um por falta de tempo. Tá? E aí, só para finalizar, então, a gente recomenda, né, assim, identifica algumas linhas de ação que não criminalizar os garimpeiros em si, porque eles são o elo vulnerável dessa cadeia, tá? Na verdade, essa ênfase de fiscalização ambiental em fechar garimpos, né, ela não é efetiva, ela tem uma fiscalização custosa e que você fecha um garimpo em um lugar e no dia seguinte tem um outro garimpo em um outro lugar, né? Então, a linha de ação mais efetiva seria estrangular a logística do garimpo, né? Então, é um garimpo que usa maquinário pesado, financiado por pessoas que têm dinheiro para isso, que não estão ali necessariamente ali na bacia do Tapajós e tal, né? E sim em outros centros, em outros lugares, tá? Com elevado financiamento, né? Inclusive lideranças políticas locais, o crime organizado, como eu já falei, né? Então, como que poderia estrangular essa logística? Né? Com fiscalização do espaço aéreo, para coibir voos, né? E pistas de pouso, importação e comercialização de mercúrio, que não é produzido no Brasil, por exemplo, né? E com os registros de venda do maquinário pesado, as retroescavadeiras que são usadas no garimpo e até mesmo a implantação de GPS nessas máquinas para identificar onde elas estão utilizadas. Melhorar a rastreabilidade também, né, por nota fiscal eletrônica, até mesmo guias de transporte de ouro, até mesmo blockchain, porque hoje em dia é um sistema muito precário, muito pouco digitalizado. Então, essas são algumas linhas de ações que a gente identificou, né? E para concluir, assim, o menor impacto ambiental da mineração de ouro na Amazônia ele não pode ser garantido. O garimpo de qualquer escala vai ter, né, impactos socioambientais significativos. Então, fecho a minha apresentação aqui com uma pequena provocação, que se não vale a pena a gente questionar a lógica geral do mercado de ouro em si, né, já que a mineração não é sustentável e a maior parte do ouro nunca é realmente usada, né, como um insumo tecnológico produtivo, por exemplo, né, mas sim armazenado em cofres de bancos centrais e instituições financeiras. Então, era isso. Desculpa se eu passei um pouco do tempo. E muito obrigada. Obrigada, Carolina. Não passou muito do tempo, não. Acho que você foi a que menos passou do tempo, na verdade. Então, eu acho que agora a gente pode... a gente tem um tempinho aqui que poderia ter discussão. Humberto, ¿te puedes darme esa información? Yo pienso que era hasta el 12:30, pero yo no sé si vamos a utilizar todo el tiempo, pero solo para que podamos saber es 12:30, ¿sí? Que tenemos, ¿correcto? Humberto? Nos dejó Humberto. Hola, Hola. perdona, ¿no? ¿Es 12:30 que tenemos de tiempo o es 12?
No, disculpa, ¿es 10 o es 10:30? Porque estaba hablando hora de Ah, Brasil. Mil sí. disculpas. No, yo decía, creo que es bastante 4, sería interesante. Es hasta las 10 de la mañana, sería para ti a las 12, ¿no? En Eso es. 15 Entonces minutos. tenemos 15 minutos, ¿correcto? Correcto. Ya. Gracias, Humberto. Então, gente, a gente tem 15 minutinhos para perguntas e, enfim, comentários. Se a gente quiser fazer um outro, vi que o Tommaso entrou aqui também agora, quando a Carolina estava apresentando. Rafa, não sei se você quer fazer algum comentário específico também sobre o processo de infraestrutura ou logística também, enfim. Mas eu queria aproveitar aqui que eu estou com a palavra e fazer uma provocação. Eu acho que foi muito legal, né, a gente ter, embora tenhamos as pessoas do grupo apenas aqui, mas é bom que isso vai ficar gravado, a gente pode acessar no YouTube depois, né? Eu acho que é um bom registro. E as próprias apresentações também, eu acho que também é um bom registro, né, do andamento do trabalho de pesquisa, mas eu queria deixar aqui uma provocação com relação às coisas que a gente viu aqui nessa manhã. Eu vejo, assim, por exemplo, quando o Rodan começou a fazer a apresentação dele, a divisão que se faz, né, entre o que é uma pergunta teórico-metodológica mesmo, que eu acho que é um desafio para o projeto. Uma divisão que se faz entre o que é uma pesquisa territorial e o que é uma pesquisa que pegaria uma análise mais global, né, do que é o territorial e regional, que são duas coisas diferentes até, né, não são a mesma coisa, né. Mas eu acho que a gente tem um desafio, de novo, teórico, metodológico, epistemológico, na verdade, né, de forma de produzir conhecimento, que seria superar, né, o que a gente chama, né, de uma metodologia baseada no Estado, né, baseada nessas fronteiras, por dentro dessa fronteira, e pensar outros eixos, né? Não usaria unidade de análise, porque, na verdade, não é uma unidade, né? É uma multiplicidade. Outros eixos de análise, né? Da onde partir. Então, assim, quando eu citei esses dois livros aqui, né? Não sei se dá para ver na tela, né? Tanto o Planetary Mind quanto The Deadly Life of Logistics, né? Eu acho que são duas literaturas, e esses dois autores, eles avançam muito com esse tipo de pensamento para outras publicações, né? Que eles têm artigos e outros livros também, os grupos de pesquisa, né? Nos quais eles estão inseridos, de que, na verdade, essa divisão para a maneira como as coisas se organizam atualmente, ela é muito pouco produtiva, né? Que, na verdade, os territórios, eles nos trazem, como diz o Martim Arboleda, né? Um território de extração, uma mina, ela é planetária, né? Por menor que ela seja, porque ela traz todas essas imbricações do ponto de vista do comércio, do ponto de vista da logística, do ponto de vista da infraestrutura, do ponto de vista da violação de direitos, do ponto de vista do tipo e circulação de material, se a gente pega o que a Carolina estava nos trazendo, né, com relação ao ouro. Então, assim, você tem, né, coisas que estão ali imbricadas e que trazem o próprio movimento como eixo de análise, né? Então, isso é uma coisa. E que eu gostaria de colocar aqui como provocação, que eu acho que é um dos maiores desafios que a gente tem no projeto e que eu acho que é um desafio para o estudo da Global Political Ecology, né? Da ecologia política global, se a gente pensa aqui no congresso que a gente está inserido, né? Do ponto de vista não só de produção acadêmica, mas do ponto de vista de como as nossas produções acadêmicas podem ajudar em inserções mais práticas também, né, políticas. E a outra, dos dados, enfim. E a outra coisa, por exemplo, se a gente pega
também para tentar conectar as coisas que a gente está fazendo. Por exemplo, o estudo que o Rodin apresenta, né? Que, como ele mesmo disse, é um processo, uma tentativa ex ante, né? De avaliação do que a lei do desmatamento importado zero, né, como a gente fala em português, poderia trazer de benefício, né, para conter o desmatamento, para conter, né, a degradação nos países que são países territórios, né, de operação dessas cadeias específicas que são tocadas na legislação, né? E o Rodin fala, né, sair da dimensão nacional e entrar na dimensão internacional, e como isso poderia ter uma contribuição, né, para lidar com determinados processos, né, de ter uma governança pública, né, considerando as florestas como bens comuns. Eu também queria fazer uma provocação no sentido do quão público é esse processo, né? E eu acho que isso também traz implicação para os estudos das cadeias, se a gente pensa que justamente nessa imbricação territorial das cadeias, né, as cadeias se territorializam em vários espaços ao mesmo tempo, que a gente vê cada vez mais processos de governança privada tomando espaço frente aos processos de governança pública, inclusive influenciando a feitura dessas legislações. Será que com isso, na verdade, a gente não está enfraquecendo processo de proteção de bens públicos globais? Porque quando a gente está falando de uma legislação europeia, na verdade, a gente não está falando de uma legislação global, a gente está falando de uma legislação em âmbito regional, né, para influenciar um processo global. Será que não é nos espaços multilaterais que essas discussões devem ser feitas, com todos os problemas que os espaços multilaterais tenham, né, inclusive já com propostas em andamento nesse sentido? E que tipo de implicação que isso traz também para o nosso projeto. Então, são essas provocações que eu gostaria de deixar aqui para a gente discutir, com base no que foi apresentado. Bom, eu concordo totalmente. Está muito baixinho, Rodin. Sim, não, sim, desculpa. Agora está melhor? Eu concordo totalmente. Bom, acho que uma das críticas principais a essa regulação da União Europeia é que é seu alto grau de unilateralismo, né? Mas a gente tem que reconhecer, por um lado, que as tomas de decisões coletivas, né, decisões públicas, ainda acontecem associadas a uma determinada geografia, né? O Estado-nação ou a Federação de Estados-nações, como é o caso da União Europeia, são os lugares onde acontecem as decisões mais importantes. Esse é um grande problema, porque eu concordo totalmente com você que são processos globais que precisariam de instâncias de toma de decisões na mesma escala, né? Então essa é a grande brecha, o grande desafio, né? Que não coincidem essas duas instâncias, né? Ou escalas, a escala dos processos e a escala da toma de decisões, né? Mas esse é um assunto bastante complexo associado a todo o déficit de governança da globalização, etc., né? Mas, por outro lado, eu acho também que a gente tem que reconhecer que no futuro, especialmente se o Bolsonaro ganhar, o que eu vejo é que, como a Gisele mostrou, eu não sabia dessa... Eu até queria até perguntar o que é esse PDL maluco denunciar a Convenção 169, né? Denunciar ante quem, por quê, né? Mas isso faz parte do bolsonarismo e da visão do mundo do Bolsonaro desde há tempo, né? Se você analisa o discurso dele há muito tempo, os discursos de soberania basada no antiambientalismo e no racismo estrutural contra as populações indígenas, né? Ele sempre argumentou que por um lado, as potências globais queriam se apropriar da Amazônia, né? Que é também uma obsessão, foi também uma obsessão do governo militar, e que eu sempre falou que as comunidades indígenas
era uma massa de manobra, né, das potências globais e das ONGs organizadas em coalição com as potências globais. Então, o que a gente vai ver daqui para frente, eu acho, se o Bolsonaro ganhar, especialmente, que vai definir uma agenda de Itamaraty, né, baseada na soberania autodestrutiva, né, esses temas de expansão de infraestrutura, de expansão do agronegócio e de destruição das áreas protegidas, vai ser vendida como um assunto de reafirmação da soberania brasileira. Então, eu concordo muito com a necessidade e a importância de ver esses assuntos numa escala planetária e integrada, mas ao mesmo tempo a gente tem que reconhecer que as relações internacionais ainda estão baseadas na noção do Estado da Nação, né? E que o mundo, a geopolítica, né, nos próximos anos vai consistir numa luta muito grande entre grandes, vamos dizer, impérios, né, que é a China, a Rússia, Estados Unidos e Índia, e o Brasil ainda não sabe onde se vai se posicionar, né, nesse embate. Então, eu concordo muito com os seus comentários. Obrigada, Roldan. A gente está chegando ao fim aqui. Eu não sei se Gisele quer comentar alguma coisa sobre a convenção que o Roldan perguntou, ou se mais alguém quer fazer um comentário final. Não é só um projeto de decreto legislativo, né? Então eles autorizam o presidente da República. É como se fosse porque eles promulgaram, né? Teve um decreto em 2004 que promulga a convenção em sua íntegra, né? Então, aceitando, digamos, né? Ratificando, sim, estamos de acordo com a convenção, vamos aplicar os princípios e as diretrizes que são trazidas, né? Com essa convenção. Então, seria justamente o processo de revogar, né? De voltar atrás, o que invalidaria, do ponto de vista, eu acho que do direito, né? A existência dos protocolos, que já foram, dos 71 protocolos que já foram criados no Brasil, e que são instrumentos de consulta que são baseados justamente na promulgação desse decreto que ratifica a Convenção 69 no Brasil. Então, é uma coisa muito séria, né? Porque se a gente tem, então, a continuidade, se tem realmente se o Bolsonaro ganha, ele já tem uma liberação, digamos assim, do ponto de vista do Congresso, para poder voltar atrás. E isso é um desastre, né, do ponto de vista da conquista de direitos humanos, do que os protocolos representam para a organização desses povos, né, que foi o que a gente trouxe e conversou. É um retrocesso gigantesco, né? Aí a gente realmente tem vários direitos perdidos, né? A escuta deles, que eles estão tentando conseguir a partir dos protocolos, né? E é isso, quando você denuncia uma convenção internacional, é o primeiro passo para você sair da convenção, você deixar de fazer parte desse corpo de tratado, né? E aí dá nisso que a Gisele acabou de dizer, e é muito importante dizer que na área que a gente trabalha, por exemplo, foi justamente a utilização de protocolos comunitários, no caso do povo Munduruku e do povo Kayapó, que freou o processo por meio da consulta, utilizando que os próprios povos acionaram para haver um processo de consulta por meio de seus protocolos, que ficou impedido o primeiro processo, a primeira etapa de licenciamento, que são os estudos de viabilidade ambiental e econômica da Ferrogrão, né? Então, realmente a força, né, que um protocolo protocolos como esses, né, tem em processos de tentar frear determinados projetos, e eu penso que não por acaso esse PDL, né, esse projeto de decreto legislativo foi proposto em dezembro de 2019, né, pelo atual governo. Gente, mais alguém? Carolina, você gostaria de fazer alguma consideração final? Não, Marcela, acho que foi tudo muito bem coberto. Obrigada.
Certo. Então, pessoal, a gente chegou no tempo que a gente tinha aqui. Queria agradecer, né, todo mundo, vocês que a gente pôde trocar aqui essas informações, ter tempo, né, para fazer isso, que normalmente a gente não tem. Acho que foi muito legal, né? Obrigada. Humberto, muchas gracias por el apoyo técnico acá para nosotros y nosotras. Hoy aguardamos también informaciones sobre cuándo poderemos bajar en YouTube la grabación. Muchas gracias. Bom dia, gente. Tchau, pessoal. Obrigada. Obrigado, Marcela.